Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar de guarda de rotas. Qual que é o objetivo, como implementar e para que serve, ok? Então vamos lá. Qual é o grande objetivo do guarda de rotas, pessoal? É o seguinte, o objetivo do guarda de rotas é exatamente proteger a entrada de, por exemplo, você acessar uma área, né, acessar um componente sem ter permissão. É muito utilizado, por exemplo, na área de login. Por exemplo, a pessoa não está logada e quer acessar um dashboard, quer acessar alguma funcionalidade da sua aplicação e de repente ela não pode, ela não tem acesso, ou às vezes ela não tem permissão, ou às vezes ela nem está logada. Então, o guarda de rotas ele serve exatamente para isso, para proteger, não deixar com que um link, né, você force uma entrada de algum link através da sua rota e você acessar essa área. Então, como que funciona? Vamos entender aqui primeiro. Primeira coisa é o seguinte, no fluxo, você vai lá e clica em uma determinada rota, né, clica em algum botão para tentar navegar, ou você pode também tentar navegar via URL, colocando essa rota lá manual, né, forçando a entrada de uma determinada rota. Quando você faz isso, o que acontece? O guarda, ele chama o CanActivity. Esse CanActivity, o que ele faz? Ele vai decidir se aquela rota você tem ou não permissão. Como que ele faz? Por exemplo, verificar se você está logado, ok? Aí, após essa verificação, se você está ou não logado, se você não tiver, por exemplo, nós podemos redirecionar a nossa rota, né, para a rota de login. Então você manda para a tela de login. Então toda vez que uma pessoa tentar acessar uma determinada rota e ela não está logada, você redireciona ela para o login. Porém, se ela tiver logada e ela tiver permissão, o que você faz? Você deixa fluir. Você retorna true, vou mostrar para vocês o código, e aí você entra para dentro do componente. Além do CanActive, que é a rota de entrada, existe também o CanDeactive, que é o seguinte, é sair. Então, na hora que você tenta sair de uma determinada rota, você tenta sair do componente que você está mexendo, você pode segurar, por exemplo, não deixando ele sair lá de dentro. Quando que isso é usado? Isso é muito utilizado só quando tem um formulário, ok? Você está preenchendo aquele formulário, você não acabou de preencher, e de repente você clica num novo menu, uma nova rota, e aí quando você tentar sair, ele verifica, por exemplo, que não foi salva aquela informação e pode te travar. Então, basicamente, ele faz isso. O CanDeactive, ele verifica se você pode ou não sair. Se você não puder, ele mantém, ele não deixa você sair. Caso contrário, ele segue a navegação e sai. Conceitualmente, gente, guarda de rotas é isso, tá? É esse fluxo. É o fluxo de aceitar, entrar e sair de um componente. Basicamente é isso, ok? Mas vou mostrar a implementação como que será feita. Nós temos alguns tipos de rotas que a gente pode tratar, de guarda de rotas que a gente pode tratar. Tem o CanActive, que verifica se o usuário pode entrar numa rota, aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. Tem também o CanActiveChild, que é o que? Verifica se o usuário pode entrar em uma rota filha, tá? O que é rota filha? É quando, por exemplo, você tem uma página no seu componente, ele tem componentes filhos. Navegação tabs, por exemplo, é muito utilizado quando você tem tabs e você quer controlar o acesso àquelas tabs. Isso pode acontecer também, chamando CanActiveChild, ok? Quais os outros tipos que nós temos? O CanDeactive, que eu já mostrei para vocês, é quando você tenta sair daquela rota. O Resolve, que ele executa a recuperação de dados da rota antes da ativação. E o CanLoad, e verifica se o usuário pode rotear o modo Lazy Loading. Eu ainda não tratei o conceito de Lazy Load, que é carga tardia, tá, gente? Isso é o seguinte, quando você vai entrar nas rotas, você pode deixar módulos, tá? Os módulos da sua aplicação, ela tem uma carga tardia, ok? Isso serve para quê? Para você não pesar a sua aplicação logo na abertura. Então, você geralmente deixa a carga inicial ela com o primeiro módulo, que é o modo Start, o módulo inicial, e depois, com a navegação que você vai fazendo, você vai carregando em memória os novos módulos. Aí você pode usar o CanLoad para poder controlar isso aí, ok? E agora, tecnicamente, como que nós vamos fazer? Como que nós vamos implementar o CanActivity? Esse aqui é o código, gente. Eu vou explicar cada pedaço desse código para você entender. Primeira coisa que você precisa fazer é importar a biblioteca do Angular, tá? Então aqui eu importei a Router, a CanActive, Activity Router Snapshot e Router State Snapshot. Então eu importei essas, daqui a pouco eu vou falar aqui que é cada uma delas, ok? Que são as rotas da biblioteca @angular/router.
Além disso, o que mais que eu importei? Eu tive que implementar dentro de uma classe, isso aqui eu criei uma classe, tá, gente? É um arquivo normal, como que você cria um guard. Pode criar lá um arquivo TS, eu gosto muito de colocar ele .guard.ts para identificar que ele é um arquivo guard, mas tem programadores que usam service com o nome de service, então fica cada um. E aí, quando você cria essa classe sua, que eu chamei ela de AlphaGuard, você tem que implementar o CanActive. Se você for usar o CanLoad, você implementa o CanLoad. Se você for implementar o CanDeactive, você tem que implementar. Então, todas as implementações que você queira fazer, você tem que colocar no Implements aqui. Vai colocando vírgula e vai colocando. Nesse meu caso, eu só quero a entrada, tá? Não estou preocupando com a saída, estou preocupando somente com a entrada. Então, está aqui a nossa classe. Eu já coloquei a implementação dele, já foi importado. O que mais que eu fiz? Também importei o serviço de autenticação. É esse serviço que vai verificar se aquele usuário pode ou não. Ele vai lá na nossa API REST e vai carregar os dados do usuário, vai verificar se ele tem permissão, se ele não tem, criar um novo usuário. Então, estou importando aqui o meu serviço de autenticação. Observe que eu importei e injetei ele aqui dentro. Logo depois, nós vamos para o nosso método CanActive. O que esse método tem? Eu chamei o nosso serviço de autenticação e verifiquei se o usuário está logado. Esse método, apesar de eu não estar mostrando ele aqui para vocês, ele basicamente vai retornar true ou falso. Se ele estiver logado, ele retorna true. Se não estiver logado, ele retorna falso. Então, se o usuário estiver logado, eu não estou tratando aqui nenhum tipo de permissão. Se ele tem permissão de acesso, por exemplo, quando você tem perfis, né? Às vezes tem um perfil administrador, perfil aluno, perfil professor. Nesse caso aqui eu não estou tratando disso não, basicamente estou tratando se ele está ou não logado, ok? Então se ele estiver logado, eu estou dando rota true ali, se ele retornou true, CanActive, se ele retorna true, ele deixa entrar. Se ele retorna false, ele não deixa entrar, ok? E aí, se ele não retornar true, quer dizer o seguinte, o cara não está logado. Aí eu verifico o states, tá vendo que eu estou chamando ali? Ó? Ele tem dois parâmetros, daqui a pouco eu falo dele, do routes e do states, esse CanActive. Então, eu pego o states.url, que eu pego o estado que está meu URL e verifico se ela é login. Para quê? Para não fazer um loop infinito, né? Um loop eterno, dele ficar toda hora recarregando dentro do próprio login, ok? Então, se ele é diferente de login, quer dizer que você não está na tela de login, você está em outra tela na aplicação, mas não está na rota de login, eu mando redirecionar a rota, tá vendo lá? Eu uso this.route.navigate, mando para a rota e ainda passo o parâmetro. Que parâmetro que é esse? Esse que eu chamei de query params, retorno URL. Esse parâmetro é qual o URL que a pessoa estava. Para que eu fiz isso? Porque depois eu vou fazer um tratamento que se a pessoa estiver dentro de uma determinada tela, que estiver tentando acessar uma determinada tela e ele deslogou, quando ele logar eu devolvo ela para essa tela, ok? É para ela não ir para a tela inicial, porque senão ela vai para home e se perde, né? Imagina que ela estava navegando lá dentro da sua aplicação, você devolve ela para aquela rota que ela estava. E o retorno falso, falando que ele não tem permissão, tá vendo? Então ele não tem permissão de entrar naquela rota que ele estava, por quê? Porque ele não está logado, redirecionei ele para o login e aí ele tem que logar, ok? Isso é apenas a parte de autenticação, muito simples, você coloca lá o CanActivities, só que o que acontece? Como que nós vamos fazer para o guard funcionar? Eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu falei que eu ia explicar o que era o Activity Route Snapshot. É nada mais, nada menos que esse parâmetro define, né, a rota futura que será ativada pelo guarda, ok? E também pode usar para pegar parâmetros. A gente pode utilizar isso aí para pegar o parâmetro que está na URL. Por exemplo, quando você passa um ID, né, já viu? Quando a gente fez lá no outro vídeo, a gente pegou um ID que estava passando a rota, a gente pode pegar nele também. E o state, ele pega o estado atual da rota, tá? É uma árvore de rotas, então ele pega o estado atual. E aí, depois que você implementou aquilo ali, basta você aplicar, ok? Aplicar o CanActive na rota. Então, essa aqui é uma linha, né, da minha rota. Eu tenho uma rota Students, que essa rota Students vai redirecionar para o meu componente Students Component, ok? E aí, eu coloco essa próxima entrada aí, ó, que é o CanActivity. E chamo dentro dela, o que eu coloco dentro do colchete, é exatamente a minha rota que ele vai chamar. Então, o que acontece? Ele vai ler esse arquivo, o AlphaGuard, vai procurar o meu método CanActivity e vai executar esse meu método. Então, quando eu faço isso, gente, simplesmente o que ele faz? Quando eu tentar entrar em Students, ele vai chamar o meu AlphaGuard, vai ler o meu CanActivity, vai verificar se o cara está logado. Se o cara estiver logado, ele passa normal, abre o meu componente legal. Se não tiver, ele vai redirecionar para o login, ok? É apenas isso, muito simples.
Na próxima aula eu vou implementar esse guarda de rotas na nossa aplicação. Ok, gente? Muito obrigado e até já. Não esqueçam de curtir esse vídeo, ok? E clicar no sininho para vocês irem acompanhando e receber a notificação quando tiver os próximos vídeos.